Olá, hoje nós vamos falar sobre a saúde do nosso intestino e o que é a disbiose intestinal. Gente, a disbiose intestinal não é uma patologia, não é uma doença. Ela é uma disfunção que acontece no nosso organismo que pode sim levar a algumas patologias, mas não é a patologia em si. A disbiose é quando ocorre um desequilíbrio na nossa flora, ou seja, a quantidade de bactérias que estão colonizando o nosso intestino, ela é menor do que a quantidade de bactérias tóxicas, vírus, parasitas. E aí, o que isso acarreta? Quando acontece esse desequilíbrio, ou seja, a quantidade de patógenos é maior do que a quantidade de bactérias benéficas, eles vão fazer uma perfuração através das toxinas que eles liberam, que são os fungos e, e as outras bactérias que são responsáveis pela digestão de alimentos ou coisas que putreficaram no nosso intestino, né? E elas vão fazer pequenas perfurações na película que faz o revestimento do nosso intestino. Quem cuida desse revestimento, uma das funções das bactérias benéficas é cuidar desse revestimento. Só que se elas estão em quantidade menor do que aquelas que fazem essas perfurações, eu vou ter uma permeabilidade no meu intestino. O que isso significa? Que aquele resíduo que estava ali preso no meu intestino, sendo trabalhado para ser eliminado, ele vai passar para dentro. Como tem esses espaços, essas perfurações, que é a permeabilidade intestinal, e vai passar para os órgãos e pode entrar até na corrente sanguínea. São nanômetros, partículas muito pequenas, mas que elas são tóxicas. E elas podem, inclusive, se alojar em outros órgãos. O que isso pode acarretar? Até uma doença autoimune. Então, se você tem uma doença autoimune, provavelmente você tem uma disbiose intestinal. A quantidade de bactérias benéficas no seu intestino não está sendo suficiente para poder manter esse revestimento, essa impermeabilidade intestinal, que está acarretando uma série de outros fatores. Bom, os lactobacilos, que são aqueles que a gente vê nos iogurtes e tudo, eles são parte das bactérias benéficas. A gente precisa colonizar o nosso intestino com esse tipo de bactérias. Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, daquilo que a gente ingere. Equilibrar, porque como a gente come muito produto industrializado, muitos alimentos que são bons, que é da natureza, porém estão cheios de toxinas em função dos agrotóxicos colocados nos plantios, e até a nossa terra está contaminada, então está muito difícil da gente conseguir manter essa flora bacteriana saudável. Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação em função disso. E às vezes você pensa que a sua questão emocional, que está afetada através de uma sensação de depressão ou sintomas de ansiedade, isso também pode estar sendo afetado, porque quando esses micro-organismos atravessam a barreira do nosso intestino e vão se alojando em outras partes do nosso corpo, isso vai comprometer também a nossa produção hormonal, ou seja, a sua serotonina, aquela sensação de bem-estar, essa produção hormonal ela vai ficar comprometida. E aí o seu organismo, para combater esses micro-organismos que estão ali tóxicos, vai gerar um estresse oxidativo, ou seja, você vai estar
com o organismo com uma imunidade menor. Às vezes você não sabe por que a sua imunidade é tão baixa, mesmo você comendo coisas que são favoráveis para a sua imunidade, porque o seu corpo o tempo inteiro está produzindo um monte de soldadinhos para combater essas microtoxinas que vazaram do seu intestino, e por isso você não tem uma energia boa para poder fazer a desintoxicação natural de todo o organismo. Então você veja que uma simples desbiose intestinal pode acarretar vários fatores na nossa saúde. Essa é a minha compreensão de uma pessoa que não é da área da saúde, não sou médica, não tenho palavras técnicas, mas eu espero ter passado para você uma breve ideia do que isso significa, da importância da gente cuidar da nossa flora intestinal. E em outros vídeos eu vou aprofundar mais sobre o assunto. Deixa aí a sua pergunta.